Estamos recebendo aqui no nosso podcast a professora Evanir Maria da Silva Schreiber. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada, Marcos Paulo. Boa tarde para você também. E aposentada? Aposentada. Já há muito tempo, professora? Aposentada há 10 anos. Há 10 anos? Uhum. Passa rápido. Passa rápido. Para a gente iniciar, você foi coordenadora do encontro da família Círico. É o primeiro encontro? É o segundo encontro. Segundo encontro. Uhum. O primeiro encontro foi em Taió, agora foi o segundo encontro. Mas a coordenação você fez somente esse ano? É a coordenação local, né? Fui eu que fiz, mas nós temos um grupo de coordenadores também, um grupo maior assim, né? Mas daí, como a festa ia acontecer em Salete, nós achamos por bem fazer um grupo para coordenar aqui em Salete, para poder fazer os trabalhos, tudo. Sim, e no ano passado a professora participou também? Participei. Sabe como é que começou? Vou te contar como é que começou a história. Sim. Então, na verdade, a gente é descendente do João Círico, eu, né, no caso. E a minha mãe era filha do João Círico. E a minha mãe queria tanto que a gente fizesse esse encontro, sabe, de família, reunia a família João Círico. Aí, como nós fizemos o primeiro do João Círico, o segundo do João Círico, quando nós fizemos o segundo do João Círico, aí a gente já convidou alguns dos outros ramos familiares. Sim. E aí surgiu a ideia, né, de então estar convidando todos os irmãos do João Círico, que eram filhos do Rocco e da Chiara Círico. E isso é bastante extenso, bastante o número familiar. Você sabe que o Vanderlei Salvador, ele gosta muito de fazer esse trabalho, então ele fez a árvore genealógica da família. Sim. E aí a gente sempre busca apoio com o Vanderlei, né? E já tem 2.500 descendentes direto. Nossa. Que o Vanderlei tem. O Vanderlei, ele está fazendo um livro, né? Então, ele vai lançar esse livro daqui 2 anos. Porque ele está ainda pegando os últimos detalhes. Pesquisando, e requer uma pesquisa bastante ampla, né? E até nesse encontro serviu também para estar ampliando, né? Sim. E a família é mais aqui da região do Alto Vale? Tem bastante da região do Alto Vale, mas tem bastante lá do sul do estado. Porque, na verdade, quando eles vieram da Itália, eles vieram para o sul do estado. E alguns ficaram lá depois e outros vieram para cá, para essa região. Desbravar Salete. Sim. Professora, e esse encontro, ele demanda bastante tempo para organizar? Como é que foi toda essa organização? A gente fez assim, no ano passado, quando nós fizemos o primeiro encontro, já foi decidido que o segundo seria em Salete. E a gente já tinha a comissão montada lá do primeiro encontro, né? Essa comissão já estava montada. Aí a gente começou deixou quieto por um tempo, de vez em quando a gente se mandava uma mensagem e tal, né? E daí nos últimos 2 meses, na verdade, é que a gente colocou mesmo para valer, para acontecer, né? Sim. E nesse encontro, mesmo família, muitos acabam se conhecendo no encontro? Muitos. É bem interessante, né? Por exemplo, pega o meu sobrenome, né? Schreiber. Imagina, Evanir Schreiber é descendente da família Círico. Então, né? Então, tu vai ver assim, ó. Tu não faz ideia, às vezes tu tem parente do teu lado e tu nem sabe que são parentes. É tão interessante isso, né? Sim. E a gente acaba conhecendo, principalmente da família dos irmãos do João. Poucos eu conhecia, só os que moram aqui em Salete. Sim. E os de fora a gente não conhecia, né? E o objetivo é continuar? Cada ano que passa ele vai aumentando mais na sua avaliação, o número de participantes? Vai. Taió deu, se eu não me engano, 130 participantes. E agora deu 270 e pouco. Nossa. Quase 280. Sim, porque aí vai também entre a própria família, olha, a gente foi lá no encontro, vamos ano que vem. E a gente se diverte também, né? Sim. Se conhece, se diverte, fizemos uma missa. Como é que foi como é que é essa programação? É um dia todo? É um dia todo. Aí a gente marcou o horário da missa, uma missa às 10 horas da manhã. O pessoal já começou a chegar. Sim. 8 já tinha pessoal chegando, né? E às 9 horas, então, para colocar os crachá, né? A gente fez os crachás assim, conforme a família. Por exemplo, a família do João era cor azul, né?
família do José. Daí tinha o Henrico, a Cecília, e tinha nove irmãos, né? Sim. E cada um levava uma cor, até pra gente saber quando tu olhava pra pessoa e dizia, opa, esse é da tal família, né? Legal. Daí a gente fez uma missa bem legal, assim, com uma entrada, assim, representando o pessoal que veio da Itália, né? Sim. Quando veio o Rocco e a Chiara, ele veio, o Rocco, a Chiara, a mãe do Rocco e 2 filhas. E os outros nasceram no Brasil. Os outros 7 nasceram no Brasil. Puxa vida. Professora, eu até, assim, na sua avaliação, a diferença, porque a gente tem conhecimento que muitas famílias têm grupos de WhatsApp. Qual a diferença de ter um grupo de WhatsApp, se conversar pelo grupo de WhatsApp, para um encontro como vocês promoveram? Nossa, foi muito importante. Foi ali que a gente foi buscando um e outro, né? Aí tu conhecia, por exemplo, assim, o fulano conhece o cara que mora lá no sul do estado, digamos, né? Um exemplo, tem os filhos da Cecília. A Cecília foi uma que veio da Itália, veio bebê da Itália. E a gente conseguiu 2 participantes da Cecília. Então, por que a gente conseguiu? Porque alguém foi informando, né? O Vanderlei foi pesquisando, aí tinha o Jurandir Largura, que é primo também, né? Também se envolveu bastante. E depois toda a comissão, né? Que também, não posso citar nomes, porque eu vou acabar esquecendo alguém, né? Mas citar os 2, assim, acho que eu represento todos, né? Sim. E um conversando com o outro, e um dando, fulano, tu vê que veio gente até de Brasília. Meio primos até de Brasília. Nossa, olha só. De São Paulo. Sim. E há eu falo assim, uma diferença do virtual para o pessoal estar presente, o contato. Tem, né? Mas o interessante é que no virtual tu já vai conhecendo, né? Sim. Tu já vai conhecendo, já vai perguntando, parece que quando ele chega na tua frente tu já conhece, sim, né? Mas é claro que o pessoal é muito mais importante, né? Sim, sim. E aí tem o almoço, na parte da tarde continua? Daí depois disso, antes do almoço teve a nossa fala, né? Uhum. A apresentação de cada grupo, né? A gente fez uns cartazes, umas artes, né? Bem bonitas para colocar lá. Sim. E aí teve umas conversas, alguns falaram, né? Principalmente a comissão, né? Uhum. Apresentou, cantamos o hino nacional, cantamos o hino da Itália. E depois disso, a gente ofereceu almoço. Uhum. E depois do almoço, sírico, italiano, sabe que só fala alto, né? Eu disse assim, se tiver alguém aqui que pensa que tem briga, pode contar que é italiano falando. Sim. Mas depois disso, depois do almoço, então já tivemos a música, né? Uhum. E o pessoal já deu a dançar. Foi bem divertido. O pessoal gostou muito. E até para quem está acompanhando a gente, que às vezes até tem, eu falo, um interesse, uma vontade de fazer um encontro de família. É muito difícil ou cada um fazendo a sua parte é possível? Olha, eu posso dizer para ti que, como eu fui coordenadora local, eu até disse para eles, brincando outro dia, eu não fiz nada. Porque eu deleguei para cada um fazer alguma coisa, né? Sim. E cada um fez a sua parte certinho. Né? Então, um ficou responsável para arrumar o salão, ficamos responsáveis para arrumar a comida, que nós terceirizamos a comida. Sim. Né? Porque a comida é a parte mais difícil para fazer, né? Sim. Essa parte nós terceirizamos. Aí ficou responsável para fazer arte, ficou outro responsável para fazer o convite, ficou outro responsável para que mais? Para fazer os crachá, uhum. né? E uma responsável para fazer a cobrança, que nós cobramos tudo antecipado. Então, a minha sobrinha, Ana Kelly, que ficou responsável por essa parte, né? Que foi uma parte que tu tem que estar ali atento todo dia, né? Uhum. O dinheiro que entrou e tal. E agora nós quase fechamos a conta agora. Sim. Uma prestação de contas, uma prestação de contas agora nós vamos fazer, né? Puxa. Mas assim, foi a Ana Kelly controlou isso ali muito bem certinho. Aí, conforme os pagamentos, nós já fomos fazendo os crachá, né? Sim. E como eu estava dizendo de coordenar, daí como eu estava coordenando, eu só deleguei. Sim. Fizemos algumas reuniões online, eu acho umas 2 presenciais só, as outras todas online, no nosso pequeno grupo ali. Uhum. E também fizemos com o grande grupo, onde os outros também participaram, né?
e outro ficou responsável pelo som, né? Outro ficou responsável pela TV. Sim. E assim, como eu como coordenador, eu disse, é fácil ser coordenadora, só coordena, só coordena. Os outros fazem bem feito, Sim. ficou bem feito. Professora Ivanir, na sua avaliação, a importância deste encontro para as famílias? O que eu vou dizer para ti, assim, a gente só via assim, todo mundo contente. Todo mundo contente e dizendo que bom, né, estar em família, que bom se conhecer. É que bom saber que o fulano, que eu já conhecia, é meu primo. É sempre bem engraçado, né? E aí fomos descobrir que até casamento teve entre primos que não se conheciam. Olha só. Sim. O pai do Oda, Oda Círico aqui em Salete, tu conhece, né? Sim. Pois então, o pai é de um ramo familiar e a mãe é do outro ramo familiar. Eles descobriram só depois que estavam casados. Claro que não são primos irmãos, né? Sim. Mas são primos mais distantes, mas são primos. E muitas histórias. Muitas histórias. Então, foi essas histórias todas que a gente foi contando, Sim. né? E eu acho que todo mundo saiu satisfeito e querendo que aconteça novamente. E claro que cada ano vai surgindo novas ideias, sugestões da própria família, né? Sim. E já combinamos onde vai ser o local do próximo encontro. Vai ser em Timbó. Timbó. É. E depois, no outro ano, daí vai ser em... Nós estamos pensando, talvez, Uruçanga, aquela região lá, onde eles chegaram, né? Sim. E porque daí vai ser... Vamos comemorar os 150 anos de vinda, de chegada no Brasil. Nossa. Uhum. Que bom. É uma satisfação também como coordenadora que o evento transcorreu tudo bem. Sim, com certeza, né? Uhum. Legal, nós estamos hoje aqui com a professora Ivanir Maria da Silva Schreiber. Uhum. Bem comprido o nome. Mas todos conhecem por professor Ivanir Schreiber. Isso. Conhecendo um pouquinho da sua história, já aproveitando essa oportunidade, você é natural de Salete? Não, eu sou natural de Ibirama. De Ibirama. Registrado em Ibirama. Na verdade, eu nasci e sempre morei em Vitomarçum. Propriamente no Alto Rio Crau. Alto Rio Crau. Uhum. E aí morou por quantos anos? No Alto Crau até casar. Até casar? Casei com 21 anos, então fiquei lá até 21 anos. 20 anos. E aí depois veio para Salete? Aí veio para Salete. Então comecei a trabalhar lá. Começou a trabalhar lá? Uhum. Mas e a professora inicia na carreira de professora já em Vitomarçum? Já em Vitomarçum. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar. E como é que foi? Eu comecei a trabalhar a convite de das freiras. Só tinha freira no Alto Crau que dava aula, né? Até então, era só as freiras. Aí tinha uma freira lá que a gente se dava bem e tal. Aí eu terminei a oitava série, né? Naquele tempo ele chamava de ginásio, né? Sim. Terminei o tal do ginásio e já fui convidada para trabalhar, porque faltava professor. E eu tinha só 17 anos. Aí eu comecei a trabalhar com uma segunda série. Isso ali no Alto Crau? No Alto Crau. E foi uma segunda série assim que eu não esqueço, sabe? Lembro de cada um deles, né? E puxa, no ano seguinte, daí eu queria uma primeira série. Daí a freira disse assim para mim: Vania, para te começar, eu acho que tu começa com o segundo. Aí no ano seguinte eu peguei o primeiro. Peguei o primeiro e trabalhei em alfabetização muitos anos da minha vida. Sim. Uns 10 anos, assim, pelo menos, eu trabalhei só com alfabetização. Professora, aí você fica, então, no Alto Crau, iniciou com os 17, 18, 19, 20 e 21. Ficou no período de 4 anos. Sim, como professora. Como professora. Uhum. Aí casou e veio morar em Salete. Exato. E continuou em Salete dando aula. Continuei. Cheguei em Salete, daí houve concurso público estadual naquela época. E eu passei, foi a primeira de Salete que podia escolher vaga, porque naquela época o concurso ele abrangia a região toda. A região toda do Alto Vale. Sim. Aí tu escolhia vaga dentro do Alto Vale onde tu queria, né? Como eu morava em Salete, claro que eu escolhi aqui, né? Aí, de Salete eu fui a primeira colocada. No grande grupo eu era a 33ª. De todo o Alto Vale? De todo o Alto Vale. Aí escolhi Rio Verde. Por quê? Porque era a escola mais próxima que tinha. Só tinha escolas do interior. Porque hoje tu sabe que hoje
as escolas são no centro de Salete, né? Sim. Mas naquela época, cada comunidade tinha uma escola, né? E aí eu escolhi Rio Verde porque tinha a vaga aberta lá, né? E era o local mais próximo para eu poder trabalhar, né? Sim. E aí trabalhei lá durante algum tempo, não muito tempo lá. Aí houve o concurso, deixa eu pensar, municipal. Isso, houve um concurso municipal. Aí passei no concurso municipal, fui trabalhar na escola Bernardo Rode, já no início da Bernardo Rode, ali veio nos primeiros tempos ali. Olha só. Uhum. Aí trabalhei um tempo lá, daí fui convidado para trabalhar na APAE de Salete. Mas aí a professora sai do Rio Verde da estadual, entra na rede municipal. Isso. E aí inicia então na Bernardo Roden. Isso, iniciei na Bernardo Roden. Sim. Daí saio da Bernardo Roden e vou para o estado novamente, trabalhar na APAE. Olha só. Aí trabalhei como diretora da APAE, né? Sim. Por muitos anos, eu não sei dizer exatamente quanto, mas bastante tempo. Acho que foi assim, perto de uns 20 anos, mais ou menos. Nossa! E depois, nesse tempo que eu estava lá, como eu era funcionária do Estado, eu fui convidada para ser diretora da Guilherme André Dalrim. Que era estadual. Que era estadual. A APAE também era estadual, sim, né? aí tinha essa possibilidade. Tinha essa possibilidade. Daí eu fui convidada para ser diretora da Guilherme. Aí cheguei na Guilherme com... Naquela época que eu era diretora da Guilherme, tinha 1.200 alunos na Guilherme. Nossa. Tu vê, né? Eu lembro que de manhã... Você lembra que ano que era? Quando você foi diretora? Da Guilherme? Talvez assim, próximo, não lembra? Deve estar fazendo uns 18, 20 anos. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Não fosse aluno naquela época? Fazem, olha, agora lembrar aqui também rapidamente aqui, dá uns 25 anos talvez atrás, mais ou menos isso, ou um pouco mais. Me parece que eu lembro de ti, né? Daí eu fui diretora da Guilherme, 4 anos, porque naquela época a direção da escola era por indicação política, né? Sim. E aí era o prefeito que indicava? Era o prefeito que indicava. Porque aí tinha o governo, mas os prefeitos que faziam pedido. Isso. Daí fiquei aquele mandato. 4 anos. 4 anos. Depois trocou de governo, né? Aí... A gente sabia que era para 4 anos, né? Trocou de governo, daí saí. Daí nessa época eu me aposentei. No estado daí? No estado. Bem na época que daí, né, houve essa transição aí de governo e tal, né? Aí, justamente nessa época eu podia pedir aposentadoria. Sim. E assim, eu pedi aposentadoria em dezembro e já em março, acho que foi, já veio a minha aposentadoria. Sim, professora, mas isso já estava há quantos anos como professora do Estado? 25 anos. 25 anos. E aí, mesmo se aposentando pelo Estado, aí você continua pelo município? Ou daí, continua pelo Estado? Me aposentei no Estado, daí eu continuei sendo professora do 2º grau no Estado. Como aposentada, professora aposentada daí, né? E havia essa possibilidade? Como professora ACT daí, né? Como eu me aposentei 40 horas, eu podia pegar mais 20 horas como professora ACT no Estado, né? Sim. Daí eu trabalhei com o 2º grau, trabalhei as disciplinas dentro da didática, da filosofia, da sociologia, com os alunos de 2º grau. E também a filosofia eu trabalhei no 2º grau. E foi assim bem legal, porque a gente preparou professores para trabalhar depois como professores. Nossa. Alunos para ser professores, sim, né? Sim, sim. E aí fica por que período? Lá eu fiquei até, acho que eu trabalhei uns 5 anos com o 2º grau. Sim. Né? Especificamente no magistério. Né? E depois disso, daí fechou a turma de magistério em Salete. E daí também decidi, né, como estava aposentada e tal, daí eu fui convidada para ser diretora da APAE de novo. Para retornar à APAE. Para retornar à APAE. Daí eu era diretora da APAE, paga pela própria associação. Sim. Porque
o diretor de APAE, ele tem que ser professor efetivo, né? Sim. Então, como eu já estava aposentada, a associação resolveu pagar. Sim. Aí trabalhei um tempo como... Mas no primeiro momento era o Estado, aí depois que houve essa alteração. Sim. Isso. Aí trabalhei esse tempo na APAE e daí houve um concurso municipal. Lá vai a Ivanir fazer mais um concurso. Aí passei em primeiro lugar como supervisora pedagógica. Nossa. Eu tinha, dentro da minha faculdade, na verdade, eu fiz pedagogia, filosofia, sociologia, psicologia e daí no último ano eu fiz mais uma faculdade, né, que também era supervisão escolar. Nossa. Daí por isso, quando houve o concurso municipal ali, não tinha tantas candidatas, né, porque, na verdade... essa habilitação pouco tinha, né? Sim, então foi assim muitos desafios ao longo da carreira. Foi. Dentro da educação tem bastante história. Nossa. Uhum. E aí passa no concurso, eu falo da prefeitura. Agora da prefeitura. E daí ingressa, continua na PAI ou aí sai da PAI? Saio da PAI. Sai da PAI. Saio da PAI. E vai para o município. Vou para o município e fico na PAI como presidente da PAI, como trabalho voluntário. Voluntário, olha só. Sempre envolvida, contribuindo, ou trabalhando ou no voluntariado. Que bom. Nesse tempo todo que eu saí da PAI, eu sempre fiquei na diretoria também, né? Sim. E aí, quando eu fui para o município para assumir a função de supervisão escolar, eu fiquei até fazer 60 anos. Nossa. E aí, quando a professora faz, eu falo na prefeitura, o concurso, né? E vai trabalhar no município, fica por quantos anos? Quantos anos eu trabalhei no município? 13 anos. 13 anos. E aí até os 60? E aí se aposenta pelo município? Também. Também pelo município? Também pelo município. Como professora também? Como supervisão escolar. Ah, supervisão escolar. Tem essa diferença? Tem. Só que o salário do professor é maior do que o nosso. Sim. Daí eu me aposentei, na verdade. Deixa eu ver, fazem 10 anos que eu me aposentei. Me aposentei com 60, agora estou com 70. Sim. Uhum. E muda, assim, eu falo, professora, já aproveitando dessa questão de aposentadoria e de atuando como professora, há uma mudança? Mudou bastante durante esses 10 anos agora? Como aposentada, sim? Como aposentada? Mudou. Primeiro tempo, eu pensava assim, eu estou de férias. Aposentada, né? Agora sem poder mais ir para a escola e tal. Porque é uma vida, né? Sim. A gente faz da escola a casa da gente. Sim. E eu acho que eu cumpri com meus compromissos de educação. Eu penso que eu sempre fiz certo, né? Sim. E aí chegando em casa, pensei assim, estou de férias. Por um bom tempo eu estou de férias. Aí depois o tempo passa, né? E tu começa vai pensar assim, o que tu tá fazendo agora, né? Teus filhos já não estão mais em casa, né? Teus filhos já tomaram um rumo na vida. O que tu vai fazer agora, né? Aí comecei a participar do Rotary, comecei a participar do Clube de Mães, comecei a participar da ginástica da terceira idade e... Hoje nós temos um time de vôlei da terceira idade. Sim. Vôlei câmbio. Estamos jogando 2 vezes por semana. Muito legal. Uhum. E a gente, daí o tempo passa e... Sim, procurando atividades. Sempre procurando atividade. Que bom. Não dá para ficar um dia em casa. Eu queria até te perguntar, assim, uma avaliação sua de quando você iniciou lá, dando aula... até quando se aposentou, a evolução na educação foi muito na sua avaliação? Eu digo que sim, porque quando eu comecei lá nos primeiros aninhos lá, era tão interessante, eles chegavam na escola, os alunos, eles vinham, como é que eu te digo, assim, sem conhecimento nenhum, né? Eles não sabiam nem pegar um lápis na mão.
a gente tinha que buscar, pegar, ensinar para eles que pegar o lápis com a mão direita, tentar pelo menos, e quem não conseguia deixava fazer com a outra mão e tal. Mas aí tu tinha que ensinar como é que você pegava um lápis, aí tu fazia os primeiros traços, a gente chamava naquela época de período preparatório. A gente tinha, assim, 2 meses, os 2 primeiros meses do primeiro ano, era período preparatório. Eles tinham que aprender a traçar, saber linha, fazer bolinha, fazer aquele E, assim, sabe? Sim. Fazer aquele para cima, para baixo, dentro da linha, sabe? Assim, para eles começar a ter um controle, assim, né? Sim. De coordenação motora, né? E agora, assim a gente começava, né? E a gente via aqueles alunos tão certinhos, tão obedientes, esperando tudo na paciência, Sim. na calma, né? E também, eu lembro que eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com método fonético. E até hoje eu vi um vídeo, um pai ensinando uma criança de 3 anos no método fonético. Olha. E aí eu pensei, olha ali, né, o método fonético. Não tinha um aluno que não aprendia no método fonético. Porque tu ensinava lá desde, tu contava uma história para o aluno, né? Eu contava a história da abelhinha. Eu acho que vocês não conhecem, mas é uma história que tu ia contando toda a história do A, do E, do I, do O, do U, daí tu ia nas consoantes, aí tu fazia a junção das vogais com as consoantes, né? E tudo através de uma história, através de um desenho, através de teatrinho que a gente fazia com eles. Sim. Né? E assim eles aprendiam assim com... Quando chegava lá no mês de maio, junho ali, eles já sabiam ler as palavras principais, assim, ó. Puxa. E hoje eu vejo... Como é que eu vejo hoje, né? Hoje eu vejo assim que como tem a educação infantil, então esse período preparatório eles já fazem na educação infantil, né? Quando ele chega para a escola, eles já sabem pegar um lápis na mão, eles já conhecem algumas letras, já conhecem alguns números, né? Na avaliação da professora, a tecnologia, ela ajudou, melhorou na sua avaliação do que naquela época, quando você agora mencionou? Ajudou, com certeza, porque naquela época, a gente, para um aluno, por exemplo, conhecer uma girafa, sim, era só através de um desenho, né? Hoje tu sabe que dá para fazer uma baita numa pesquisa, né? Tu quer entender alguma coisa de qualquer assunto, né? Sim. Então, naquela época, não, era só ali nos livros, né? Naquilo que a professora falava e naquilo que o livro mostrava. Sim. Hoje não, hoje é aberto, né? Então, claro que com certeza... Só que, por um lado, digamos assim, melhorou e, por outro lado, não. O que não melhorou que eu digo? O aluno buscava conhecimento. Ele queria aprender, né? Hoje o aluno acha que ele já sabe tudo. Ele chega na escola pensando que... A escola não é mais interessante. Eu estou falando que eu vejo, né? E a escola não é mais tão interessante. O que é mais interessante é as mídias sociais. O celular, né? Os joguinhos. A TV já nem é mais, né? Não, nem é mais a TV. Porque a TV traz reportagem, Sim. a TV traz outros conhecimentos que não interessa para eles enquanto, né? Sim. Enquanto criança, enquanto adolescente, né? Mas aqueles desenhos que a TV traz, se os pais souberem aproveitar, também tem muita coisa boa que dá para aproveitar dentro de um desenho animado, né? Dentro dessas histórias, né? Dá para aproveitar muita coisa. Mas a evolução, assim, dentro disso foi grande. Eu lembro que quando eu estava na direção da Guilherme André Dalry, na nossa escola só tinha um computador, que era o da secretaria. E foi lá que nós começamos a fazer a digitalização da escola. Nossa. Eu lembro que quando veio as primeiras épocas, o professor tinha que fazer tudo, o professor tinha que dar nota, por exemplo, o professor dava nota 7, né? Ele vinha uma folha e com tudo bolinhas. E o professor tinha que preencher aquelas bolinhas, preencher todas as bolinhas, as 7 bolinhas, porque daí o computador ia ler aquilo lá, ele ia passar aquela nota na... Olha que...
E os professores sofriam também, fazer bolinha Sim, naquela época. sim. Mas foi o começo. Sim. E os computadores era todo Meu, grande. lerdos, né? Demorava para ler. Aquela internet fazia né, um barulho danado. Sim, sim, né? Para ligar, quando ligava, né? Uhum. E a professora faz que análise, eu falo, do ramo de professor, para aquele início, quando você começou lá, aos 17 anos, para quando se aposentou já, porque aí você pode, né, ter uma avaliação. Sim. Você sabe que primeiro o professor, como eles diziam, que ser professor é ter um dom. Era assim no começo, Sim. né? Tu tinha que ter o dom para ser professor, o dom para ser costureira, o dom para ser isso e aquilo, né? Sim. Era por dom, a gente dizia, né? Hoje em dia é profissão, né? E a diferença que eu vejo na qualificação dos professores é que naquela época eu acredito que quem era professor era por dom, era profissão também, claro, que no meu tempo já era profissão. Sim. E também tinha que ter gosto daquilo, né? E a gente estudava já para ser professor. Então, tu fazia, como nós tínhamos aqui, eu falei antes, né? Sim. A gente tinha um magistério. Então, ele saía da 8ª série, ele ia para o magistério, porque ele escolhia que aquela profissão, né? Quero ser professor, então vamos fazer um magistério. E hoje eu sinto que o magistério faz falta para esses professores. Porque lá dentro do magistério, tu aprendia todas as técnicas, tu aprendia dentro como é que digo, a forma de trabalhar, né? Sim. De tu lecionar, tu sabia os métodos de ensino, né? Tu estudava tudo isso antes. E hoje eles vão para a faculdade, direto para a faculdade, e falta essa... Eu penso que falta isso. Eu Sim. sinto que o professor, quando chega hoje, ele não vem com aquele conhecimento dentro das metodologias, da prática de ensino, ali, como é que eu digo, também, dele saber tratar o aluno de uma forma assim que o aluno começa a gostar daquilo, né? Sim. Que ele vem para a escola realmente porque também ele gosta de aprender, né? Então, falta um pouquinho de domínio de turma também. Sim. Quando ele chega na escola. Sim. Depois tem esses que chegam, né? Sem esse conhecimento que ele teve lá. Talvez estudou sobre aquilo lá, né? Mas bem superficial, né? Lá na faculdade é bem superficial essa parte. E financeiramente, hoje melhorou? Está melhor do que quando a professora começou? Meu Deus, o que eu vou te dizer? Eu não, acho que não. Porque na época a gente recebia, parecia que era... Talvez porque a inflação também é grande agora, né? Uhum. E naquela época... Deixa eu te contar como é que a gente recebia. A gente começava a trabalhar no mês de março, sempre começava. 1º de março começava as aulas. Olha só. Sabe quando é que nós recebíamos o primeiro salário? Agosto. Nós ficávamos esse tempo todo sem salário. Para te ver a demora que era, né? Para te chegar a tua documentação lá. E vinha em dinheiro na época? Ou recebia, eu já tinha banco para receber quando a professora iniciou? Já tinha banco quando já eu iniciei. tinha? Uhum, já tinha. E eu lembro que como eu comecei no Alto Coral, eu tinha que ir em Presidente Getúlio para buscar o dinheiro. Era lá que tinha banco, né? Aí buscava a grana lá. Daí buscava, às vezes no mês de agosto, vinha com toda aquela grana. Olha só. Aí os meus pais é que bancavam, até eu recebia o meu salário, meus pais bancavam meu sustento. São tempos bons de lembrar. Hoje em dia, o que eu te digo sobre salário, né? O salário, para quem inicia... Eu acredito, eu não sei se depois eles vão me massacrar, mas eu acredito, para quem inicia, tá bom. O que o salário não tá bom é para quem tem o tempo de trabalho. Serviço, né? Uhum. Por exemplo, que achatou o salário. Então, agora tem um teto mínimo. Você diz aquele que inicia, ele tem um valor, e aquele que está lá há 20 anos é um pouco a mais. A diferença é pouca. Diferença. O governo achatou o salário dos professores. Sim.
Eu lembro que eu tenho uma amiga que, como eu fiz faculdade, então a gente ia fazendo a progressão, né? Uhum. Então tu trabalhava, de 3 em 3 anos tu tinha uma progressão, de tantos em tantos anos tu tinha outra progressão, né? Sim. Aí tu ia subindo um nível aí naquela tabela, que tem uma tabela, né? Aí, por exemplo, tu terminou a faculdade, então lá acho que era do 3A que a gente chamava, tu ia pro 7A. Dava um baita pulo ali, né? Sim. E aí eu tinha uma amiga que ela não fez a faculdade, ela estava lá, digamos, lá no 3A e eu estava no 7A. Então a diferença de salário dela e meu era bastante, e hoje é igual. Olha. Pelo fato do governo ter achatado os salários. Sim. Professora Ivanir, o que mais lhe marcou em toda a sua trajetória, em toda a sua carreira como professora? Como professora, a coisa que mais me marcou, eu acho que foi a alfabetização. Era tão bonito de ver aqueles alunos chegar na escola e não lendo nada, não entendendo nada. Daqui a pouquinho estavam lendo, né? É a coisa mais linda que tinha. Eu tinha um aluno, que eu não vou dizer o nome, ele aqui de Salete. Aí um dia ele tinha que fazer uma leitura, né? Então, conforme eu disse que eu trabalhava, então tu dava leitura para eles estudar em casa, outro dia ele está lendo, né? Daí, esse aluno, ele era um aluno, assim, bem estudioso, bem caprichoso e tal, né? Mas, assim, um temporão da família, sabe? Tipo assim, né? Todo mundo cuida dele e tal. Aí um dia ele chegou na escola num choro, porque ele não sabia ler. E ele disse assim: professor, eu sabia e eu se esqueci. Eu dormi e se esqueci. Eu achei tão bonito aquilo, né? Então era a coisa que mais me impressionava. Sim. Era a alfabetização. E foram muitos conselhos ao longo de toda a trajetória também? Em que sentido quer falar? Conselhos para os alunos? Ah, sim, foi. Porque não é somente ser professora, né? Há muitos conselhos, ajuda. Foi, sim, também. Usar um pouco da psicologia para o aluno, até para os pais, né? Sim. Até para os pais a gente usava. Aí quando eu trabalhei como supervisora pedagógica nos últimos anos, que foi na Bernardo Roden, aí eu era, como é que eu digo assim, a má da escola. Por quê? Porque os professores, todos os alunos que tinham problema tinham que passar por mim, sabe? Então ele incomodou na sala de aula, não fez tarefa, ele desobedeceu, ele brigou, ele tu vai para a diretora. Vai para a diretora. Vai para a supervisora, né? Aí eu recebia todos esses alunos. Aí a gente tinha que fazer aquela conversa com os alunos. Eles tinham que ver que eles estavam errados, eles tinham que prometer que eles iam melhorar, eles tinham que analisar o porquê daquilo, porquê que ele estava fazendo aquilo e tal. Daqui a pouco tinha que chamar pais, né? Para conversar, porque às vezes muitas coisas envolvem a família junto, né? Sim. Então eu tinha que chamar pais para aconselhar, para dizer para os pais, trabalha dessa forma talvez vai ser melhor, né? E daí como supervisora também eu era encarregada pelos professores, né? O planejamento dos professores. Como os professores se planejavam para dar aula, né? Aí tu tinha que estar orientando o professor, principalmente o professor novo que chegava, né? Como é que ele devia trabalhar, ele seguiu como é que eu digo, o que a escola... O planejamento. O planejamento, a filosofia da escola, sim, né? Sim, sim. Então, foi muitos conselhos também, né? E era até engraçado que daí lá, como eles iam todos para mim, porque eles estavam devendo alguma coisa, né? Então, não para mim, né? Para o professor ou para alguém, ou para eles mesmos, né? Sim. Aí, quando faltava um professor que eu ia para a sala de aula, eles diziam assim para mim: oi, Ivanir, como é que aqui na sala de aula tu é tão boazinha e lá tu é tão brava? Eu disse, por quê? Porque vocês vão lá com problema. Sim. Aqui na sala de aula nós não temos problema. Sim. O problema vocês levavam para mim, né? Então todo aluno com problema passava por mim. E sempre tinha que resolver. De um jeito ou de outro tinha que resolver. Uhum. Mas não tinha aquelas coisas de hoje em dia que... ninguém mais pode falar nada, ninguém mais pode dizer nada, né? Porque tudo é bullying, tudo é... O professor já não pode dizer nada porque está ofendendo o aluno, né? Sim. A superproteção dos pais, né? E eu acho que naquele tempo não tinha isso. Acho não, tenho certeza. Naquele tempo não era assim, sabe? O bullying, como é que diz assim, o bullying naquele tempo era corrigido com
o chinelo, não na escola, né? Mas em casa, né? Um castigo, né? Em casa, né? E a professora conseguiu realizar todos os objetivos, os sonhos durante toda a sua trajetória como professora? Eu acredito que sim. Foi bastante desafio, bastante começo, né? Tu percebeste, né? Uhum. Trabalhei, assim, e sempre foi um desafio, cada lugar que eu chegava, né? E sempre fiz da escola a minha casa. Olha só. Né? Então, para mim, a escola e a minha casa, ela tinha o mesmo valor, sabe? Sim. Eu era a primeira a chegar e a última a sair sempre. E muita saudade? Você Nossa. fala agora está 10 anos aposentada, muita saudade? Muita saudade, sim. Eu ainda faço parte, né, do Conselho Municipal da Educação. Olha só. Então, eu estou por dentro também um pouco ainda, né, Sim. da educação do município, né? Faço parte do Conselho da Educação, faço parte do Conselho do FAP, que é o Fundo de Aposentadoria dos funcionários da Prefeitura, né? Sim. Eu faço parte do Sindicato dos Trabalhadores. Nossa! E como é que a professora, mesmo 10 anos aposentada, avalia a educação atual de Salete? Agora. Eu, sabe, essa parte ali, eu não cheguei nos últimos anos, eu não posso te dizer muita coisa, mas pelo que eu escuto, assim, porque na verdade, né, nesse trabalho que eu estou fazendo hoje em dia, eu não quero ficar, assim, como é que eu digo, me envolvendo muito nessa questão. Sim. Até mais contribuindo do que avaliando. Isso, até por quê? Porque eu posso fazer uma comparação, né? Eu posso estar fazendo, às vezes, assim, cometendo alguns erros, então eu prefiro, assim, não opinar, ficar só ali no intermediário, ajudando, contribuindo. Sim. Mas, assim, de modo geral, que eu ouço falar, que tá bem, né? Que tá tranquilo, tá bem. E uma Eu fui na Bernardo Rodo esses dias e eu vi a escola, tudo com quadros digitais, né? Uma maravilha, né? Para te trabalhar agora, né? Sim. Daí eu pensei comigo, olha, no nosso tempo não tinha isso, mas olha, essa é uma inovação grande, né? E olha... Era naquela época, era no GIS? No último tempo, começamos com o giz, né? Depois fomos para a canetinha. Já. A canetinha no quadro branco, né? Sim. E agora é no quadro digital, né? Uma maravilha, né? E agora nós doamos para Bernardo Roden, também nós do Rotary, um microscópio. Daí nós fomos lá esses dias para ver a escola e tal. Olha só, que legal. Professora, uma pergunta que eu gostaria também de fazer, por que Salete? Escolheram Salete? Quem? Você. Por que você escolheu Salete para morar aqui, viver aqui? Por que eu escolhi Salete? Eu fiz, na verdade, eu estudei aqui em Salete da 5ª série até a 8ª, que se chamava ginásio na época. Foi no seminário, na época do seminário, né? Daí, arrumei namorado. E acabei vindo para Salete por esse motivo, porque casei e vim para cá. E como é que foi, assim, até para detalhar a formação da família? Da minha família? Isso. Até para citar os nomes, né? Acho que para deixar registrado. Sim. Nós casamos em 75. Ano que vem vai fazer 50 anos. Tempo, né? Então, aí nós tivemos 3 filhos. O Elvis Johnny, que hoje ele trabalha na Prefeitura de Itaió, ele é contador. Aí a Estela, que é professora, mora em Rio do Sul agora. E o Éder Jonas, que mora em Rio do Sul, ele tem uma empresa de lavanderia. E estão todos bem, todos tranquilos. Sim. Eu tenho 5 netos, 4 rapazes e uma moça. E os nomes dos netos? O nome dos netos? É o Gabriel. O Gabriel e a Helena são os filhos da Estela. O Jonas e o Arthur são filhos do Éder. E o Miguel, que é filho do Elvis Johnny. Sim. E conheceu o seu Bruno onde? No Alto Crau? Não. Aqui em Salete, quando eu estudava aqui. Quando estudava aqui em Salete. Foi em 1970. Sim. Eu estudava aqui. Sim. Eu já quero deixar registrado, fazer um convite para ele também participar aqui de um podcast contando a trajetória dele também, que foi muito bonita, né? De muito trabalho também, né? E foram muitos anos, né?
Foi, ele trabalhou em vários lugares assim Sim. também, né? Mas ali na PAI também foi por vários anos, né? Foi. Como motorista. Aham. Na PAI, na verdade, ele começou a trabalhar na PAI depois que ele se aposentou pelo INSS. Sim. Uhum. Mas ele ficou anos, né? Ficou, eu acho que foi de 15 a 20, eu não lembro. Pois é. Uhum. Mas Quanto que tempo? bom. Professor Ivanir, que mensagem você gostaria de deixar registrada para todos que estão nos acompanhando? De toda essa sua trajetória como professora, né? Para todos, uma mensagem da professora Ivanir. Meu Senhor. Olha, o que eu vou dizer? A gente tem que aproveitar a vida e fazer da vida as coisas boas. Porque não adianta pensar e... eu quero sonhar muito alto e não chegar lá e ficar lamentando, né? Acho que a gente tem que aproveitar o que a gente tem e o que a gente pode ter. E não o que a gente queria ter. Porque quando a gente só pensa no que a gente queria ter, a gente não vive feliz. Então, acho que a importância é a gente saber aproveitar o que a gente tem da forma que a gente tem. E você foi feliz como professora? Fui feliz. E tenho saudades. Se não fosse feliz, não ficava com saudade, né? Professora Ivanir Maria da Silva Schreiber, muito obrigado de compartilhar, né? A gente sabe que é um resumo, né? São muitas histórias, Muitas. né? E imagina durante todo esse tempo, né? Com uma dedicação bastante grande também. Eu quero lhe agradecer muito, agradecer também por tanto ter trabalhado e ter ajudado. Imagina, né? Quantos e quantos alunos, né? Uhum. Não tem nem o número. Não sei, não faço ideia. Imagina. Muito obrigado, sucesso sempre, né? Nessa nova etapa da sua vida. Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite e por estar aqui, né? Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigado. A gente fica muito feliz. A professora Ivanir Maria da Silva Schreiber, né? Participando aqui com a gente no nosso canal, no podcast, aqui no município de Salete, e agradecer, né, por tudo que ela fez, né, por Salete. A gente fala pela nossa região também, né? Quantos alunos, né? E imagina, né? Por onde tudo estão hoje, né? É. Quantos lugares? Quantos lugares, né? E quantas profissões, né? Quantas profissões também, né? Os ensinamentos da professora Ivanir. Agradecemos aqui na técnica o Muriel Canaã em mais um podcast.